Boa tarde. Estamos aqui para mais um Drops aqui de História Católica, né? Vou tentar falar com vocês aqui. Eu pensei várias vezes se eu queria fazer esse vídeo ou não, eu não sei. Porque vocês sabem, né? O estilo da página aqui é de ficar evitando entrar em treta, entrar nessas discussões de internet, enfim. Mas eu vou comentar porque eu vou comentar a situação, tá? Para dessa situação a gente tirar o tema que a gente vai falar hoje, certo? Então surgiu aí na internet recentemente, né? Uma uma treta, uma discussão aí no Instagram, Twitter, Facebook, por conta do Ítalo Marcilli falando sobre a questão da aristocracia, né, espiritual. Então ele postou lá no story dele, né, quem não conhece, né, vai lá no Instagram dele, né, postou lá no story dele falando assim, que ele tem um papa e dois papas e um santo, né, como na sua linhagem, né, e isso colocaria como, né, na aristocracia espiritual, né, pessoas que não têm essa linhagem, assim, assado, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito aí se é certo, se é correto a fala dele. Não sei para quem ele dirigiu, por que ele dirigiu. Tem uma vaga ideia, mas também não vou falar aqui. Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte, as pessoas elas estão discutindo, né? Com base na fala dele. A fala dele foi arrogante, a fala dele foi narcisística, ele tá se vangloriando, não sei o que lá, né? Então vamos pegar alguns pontos aqui, olha. Não é errado a pessoa, né, se ela tiver algum parente familiar, né, se orgulhar disso, né? Inclusive, é o quarto mandamento, honrar pai e mãe, envolve a família, né? Você se orgulhar da sua linhagem familiar é algo importante, né? Seja pelos seus feitos, seja por quem eles são, né? Mas o tema em si não é esse, porque as pessoas estão usando esse fato, estão pegando um aspecto acidental da coisa, ou seja, o que é isso? Vamos supor, pega uma rocha, certo? Em vez de ela estudar a rocha, pegar assim, botar um laboratório, um microscópio, olhar as características da rocha, dissecar todas as partes da rocha, o que ela é, o que não é, quais as utilidades. Não. A pessoa pega a rocha e fala: essa rocha aqui, ela é falha. Essa rocha aqui, ela ela tem poeira, solta poeira. Isso não me diz nada sobre a rocha. Isso só me diz aspectos acidentais que eu consigo ver com o olho, que um gato vê com o olho, que um cachorro vê com o olho. Então o que acontece é que no Brasil, quando acontece esse tipo de polêmica, quando surgem essas polêmicas, as pessoas só discutem nessa clave do conhecimento, que é a clave mais iniciática, é a clave mais acidental. Elas não conseguem tirar ali. Se não tivesse de fato, se não tiver nada que possa ser tirado, beleza, vira conversa de bar e pronto, final. Mas nesse caso tem um aspecto muito importante, que é essa questão da aristocracia espiritual. Alguém até perguntou no story: existe aristocracia espiritual? Olha, vamos falar o seguinte: essa noção de aristocracia, primeiro vamos entender o que é aristocracia. A aristocracia, né, cracia vem do poder, né, governo. Aristos, né, mais ou menos ali do melhor, né, aquilo que é mais, né, então é como se fosse o governo dos melhores, né, o governo dos mais excelentes, né. Então, essa noção de aristocracia, ela existe desde muito tempo. Na Grécia, né, já se conversava sobre isso, a República de Platão falava sobre isso, né? E é uma espécie de forma de governo, tá? Onde você tem ali uma casta, né, de pessoas melhores, né, excelentes, com qualidades, aí vai depender de quais qualidades cada sociedade vai definir, né? Isso existe, por exemplo, de forma mais cristalizada na Índia, onde você tem as castas hindu, isso é próprio da religião do hinduísmo. Mas aí o fato é que a sociedade, ela sempre se ordenou dessa forma. Que forma, Yuri? Não, assim, sabia-se que tinham as pessoas, tá? Que tinham uma certa, por questão de linhagem, ou seja, as famílias elas se juntavam para isso, por isso que o casamento era arranjado. Então o que aconteceu? O cara era comerciante, ele casava com um comerciante. O cara era um guerreiro, ele casava com uma mulher que era filha de um guerreiro, né? Então as famílias se uniam para manter aquela tradição familiar, né, dentro da sociedade. Então isso sempre aconteceu. Isso é uma espécie de você colocar e você formar uma aristocracia. E essa aristocracia ascendia ao poder. Foi assim que os reis chegaram ao poder. Porque na história dos seus professores, né, marxistas, eles acham assim: não, o rei ele chegou no poder porque ele lá mandou, deixou de mandar, ele sempre foi coberto de... Não. O cara que ele se tornou rei na Idade Média era o quê? Era o cara que ele tinha um exército para defender a sociedade inteira, né? Era geralmente um bárbaro, né, que se convertia ao cristianismo, tá? E ele, né, defendia as outras castas da sociedade de outros bárbaros, né? Então o cara ele não tinha modos nenhum, ele não tinha nada de elegância, ele só tinha uma função, entendeu? Que ele exercia,
né, de forma plena na sociedade, e aquilo concedia a ele uma certa posição na sociedade. Isso não quer dizer e definir que a pessoa ter essa posição, ela automaticamente é santa, ou que, vamos supor, que alguém, né, que tivesse uma família, que tivesse uma determinada posição, ela seria obrigada a seguir aquilo, né? E buscava-se excelência, buscava-se algo que, né, fosse mais ordenado. Então, por exemplo, Santa Catarina de Sena, né, não vou pegar aqui o livro dela que ela está servindo de apoio pro apoio aqui do telefone, né, do celular. Ela nasceu em uma família de comerciantes. Então, todo mundo sabia que os Benincasa, né, que era a família dela, era família de comerciantes, né? Então, todos, né, tinham alguns eram políticos, mas lidavam com essa área do comércio, enfim, né? Então tinha-se esse costume. Quem quebrou esse costume, né? O movimento revolucionário. Então, na Revolução Francesa surge uma revolta, né, ali insuflada por quê? Porque surge uma nova casta, que é a casta burguesa, que eram pessoas ali, né, que não tinha aquele arranjo, né, tão propriamente dito, buscavam ali um certo grau de conforto, de luxo, etc, né, de uma certa acomodação da sociedade, né? Era uma vida de forma baseada em clichês, né? E essa casta começou a incomodar justamente quem? Os nobres e também os reis, né? Bem como a igreja, etc. Então, quando estoura a Revolução Francesa, né, que vem as pessoas mais pobres, né, etc., ele acaba com aquela noção de aristocracia, de você ter pessoas melhores. Aí surge a democracia. Surge o quê? Surge o quê? Aquela noção de igualdade, ou seja, todos são iguais, acabou e ponto final, e ninguém discute isso. E aí você jura o quê? Aquilo que Hans Hermann Hoppe, né, quando a gente faz a crítica dele à democracia, você gera um governo, você gera uma sociedade de imbecis, de idiotas, né? Pessoas que se acomodaram, né, não buscam ser melhores, não buscam ser excelentes, não se ajuntam mais para isso, e elas se acomodam, vivem na sua mediocridade, né? No Brasil tem um conto muito bom de Machado de Assis fala sobre isso, que é a teoria do medalhão, né? Depois vocês pesquisam no Google, acham facilmente, é domínio público, tá? É pequenininho, tem umas 8 páginas, você lê, você entende perfeitamente, entendeu? Porque ali, por exemplo, na teoria do medalhão do Machado de Assis, você tem ali um pai ensinando para o filho que vai entrar na maioridade como conseguir relevância na sociedade. E ele dá uma série de conselhos, onde esses conselhos se pautam no seguinte: olha, seja uma pessoa que só parece ser alguém, não seja nada de útil na vida. Não tenha nenhum tipo de relevância real, mas cerque-se de clichês, mantenha uma aparência nobre, bonita, mas não precisa que isso resulte numa personalidade boa, em uma pessoa heróica, corajosa, leal, nobre. Então esse é o âmago do problema. Então, e ver muitas pessoas que sabem dessa situação, que lutam contra, entrar na onda de críticas apenas porque o Ítalo falou isso, aquilo, outro, isso me assusta, porque as pessoas não têm consciência do que está assolando elas. Então, por exemplo, o marxismo fundamenta isso. Quando o Marx vem lá e fala da luta de classes, do opressor, o proletariado, ele está cristalizando isso, tá dizendo, ó, tem uma casta superior, né, que oprime uma casta inferior, e aí essa casta inferior precisa se revoltar contra. Então toda essa coisa, feminismo, movimento LGBT, movimento negro, todos baseiam-se nisso. Existe uma aristocracia, alguém, pessoas, né, que são excelentes, né, e que estão oprimindo inferiores. A diferença é que eles colocam o termo excelente não como uma espécie de virtude, de nobreza, de heroísmo, não. O sujeito é excelente só porque ele é branco. O sujeito é excelente só porque ele é homem. O sujeito é excelente só porque ele é hétero. Então, o grau, o nível de excelência se torna justamente um aspecto material e físico da pessoa. Bem como na teoria de medalhão de Machado de Assis, o grau de excelência se torna a aparência do sujeito. Se torna justamente algo, né, medíocre, fútil, né? Então, isso é um fator fundamental, né, para a vida cristã. Em que sentido? A gente não vai ter essa noção, obviamente, espiritual entre mim e você. Eu não vou me considerar superior espiritualmente a você, né? E nem você a mim, porque nós somos ali, né? Nós estamos ali no mesmo Abba Pai, Pai nosso, Paizinho. Então o Pai é o nosso Pai, nós estamos juntos, né, dentro dessa, né, como filhos ali do mesmo Pai do céu, certo? Mas eu preciso entender que há pessoas e haverão pessoas que praticarão a religião que tem esse grau de excelência, e eu preciso imitá-las, tá? E não são só as pessoas justamente que estão mortas, que estão mortas não, perdão. Isso é uma palavra de expressão muito ruim, mas as pessoas estão na glória com Deus, que são santos. Mas eu preciso aprender e reconhecer,
olhar, pô, velho, aquele cara ali, ele tá fazendo um negócio ali sensacional, velho. Ele tá ensinando uma coisa muito boa. E eu vou começar a aprender com ele, né? Ah, aquele cara ali, ele tá juntando um grupo de pessoas ali para fazer uma prática espiritual muito boa e tal. As pessoas tá assim. Isso é a base, entendeu? Isso é a base. Quando Jesus fala assim, olha, a quem muito foi dado, muito será cobrado, o que ele está querendo dizer? Olha, existirão pessoas que receberão muito. Essas pessoas que receberam muito, elas têm uma responsabilidade diante daqueles que receberam menos, que é justamente guiar esses, né, com um certo objetivo, com uma certa, né, para a glória eterna, né? Então é isso. Então, se você, né, as pessoas, isso é um tema que toca muitas vezes na personalidade das pessoas. Então, as pessoas começam a olhar assim, ah, porque, né, eu, né, tô me sinto assim, assim assado, porque não, eu quero fazer parte dessa casta superior, não sei o quê. Ah, você se esforce para isso. Agora, não dá você querer chegar a esse patamar se você não estuda, vive falando dos outros na internet, vive buscando tretinha, ah, porque fulano tá certo, fulano tá errado. Só que você não vai chegar nunca a ser superior, você vai ser um medíocre, entendeu? Sempre, entendeu? Então, ou você pega e se esforça para isso, ou você pega e simplesmente aceita a sua condição, entendeu? Então, é isso que está sendo destruído, né? Então, esse tema tanto para nós, na nossa vida pessoal, quanto para a vida social é importantíssimo. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Alex Tocqueville, no livro A Democracia na América, ele explica como é que funciona nos Estados Unidos. Ele fala assim, olha, a democracia é um governo que é ruim. Por que é ruim? Porque ela dá a todos uma sensação de poder, de importância, que não existe na realidade. E as pessoas se acomodam nisso. E se acomodando, a sociedade inteira vai pro saco, vai pro lixo, né? Mas nos Estados Unidos, apesar de ser uma democracia, é uma democracia diferente. Por quê? Porque ela possui nela uma aristocracia que a definiu enquanto tal. Então você teve um conjunto de sujeitos chamados pais fundadores que criaram a Constituição Americana, que deram uma interpretação para a Constituição Americana nos Federalist Papers, certo? E que, através disso, conseguiu dar aos Estados Unidos uma tônica diferente no quesito democracia, né? Santo Tomás de Aquino também fala disso. Quando ele pergunta assim, qual é o melhor governo que se tem? Ele vai analisar a república, a monarquia, a aristocracia e fala, o melhor governo é a república. Mas por quê? Porque a república é a junção da monarquia, você vai ter um representante, você vai ter a democracia onde o povo vai participar ali, etc. Mas você também tem que ter uma aristocracia, você tem que ter um conjunto de pessoas excelentes que vão saber guiar e orientar a sociedade, né, nas suas opiniões, nos seus costumes, nos seus modos, etc. e tal. Então, apesar das pessoas criticarem isso, né, os marxistas, né, os revolucionários, se você for olhar todas as revoluções, elas são baseadas assim. Você tem uma casta de intelectuais que dirigem a massa para um determinado objetivo. Você tem uma casta de pessoas que tomam poder que dirigem a massa para determinadas políticas, entendeu? Então sempre acontece assim. O que é um partido comunista chinês se não é uma aristocracia, onde as pessoas se unem ali, né? Claro que baseado em conceitos meramente políticos, não tem nada de nobreza, de virtude, né? Mas entenda, isso é um tema que é importante, né? Talvez nós católicos precisamos repensar a nossa forma de, né, atuar dentro das paróquias, dentro das comunidades, né? Porque o que acontece, o grande problema hoje na comunidade é o seguinte, porque, sabe o que é o seguinte? Se você quiser ser catequista, você vai, Deus vai lá e te ajuda. Não é assim que funciona não, meu amigo, entendeu? Por quê? Porque ser catequista é uma vocação, é uma função. O sujeito tem que saber se ele está apto para exercer aquilo. A mesma coisa do sacerdócio. Qual é o grande problema do sacerdócio hoje? O sujeito entra lá, só para poder, porque ele sentiu algo dentro dele, né? Ele não tem aquele discernimento profundo. Pô, realmente, será que aquilo ali vai funcionar ou não? Será que aquilo vai, né? Será que aquilo é mesmo o que eu tenho que fazer, né? Será que eu sou chamado a fazer aquilo? Enfim, né? Então fica o questionamento a vocês, ficam as indicações de livros, tem alguns livros, né? Tem um livro muito bom que é do historiador Stephen Jaeger, certo? Chama-se A Inveja dos Anjos, falando sobre as escolas catedrais, como a educação na Idade Média surgiu, que ele fala um pouco sobre esse tema também, como os medievais enxergavam, né, esse aspecto da aristocracia, etc e tal, certo? Então, fica a dica aí para vocês estudarem, né, e aprendam a aproveitar as tretas da internet para poder conhecer as coisas, para poder elaborar os temas, né? Eu acho que eu tô nessa cruzada aí tem uns 2 meses, né, tentando convencer as pessoas disso, delas sentarem, estudarem, produzirem algo, né? E vamos ver se isso funciona, né? Mas enquanto não funcionar, eu tô aqui fazendo a minha parte. É isso, abraços, fique com Deus e salve Maria, meus amigos.